Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neumuel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. O que vem à sua mente quando você ouve a expressão Palavra de Deus? Você acredita que Deus pode falar ao seu coração e que você pode ter alívio e paz nas palavras vindas de nosso Criador? O tema da palestra de hoje é: a Bíblia é a Palavra de Deus. Vejamos como foi no princípio de tudo. Disse Deus: haja luz e houve luz. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Disse mais: haja luzeiros no firmamento, e assim se fez. Gênesis 1, versos 3, 9, 14 e 15. Se você ler todo o capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber que o instrumento que Deus usou para criar o mundo foi a sua palavra. Deus falou e logo tudo apareceu. Não tinha luz na terra. Deus falou e a terra foi iluminada. O que não existia passou a existir. Assim foi com a água, com a terra, com o firmamento, com o sol, com a lua, com as estrelas, com as plantas e árvores, com os animais e com toda a criação de Deus. Deus falou e as coisas aconteceram. Deus disse e tudo se fez de forma bela, plena e com perfeição. O próprio Deus afirmou após cada ato criador que tudo o que fizera era bom. Deus deve ter pensado antes de falar. Deve ter imaginado detalhes, formas, cores e planejado de forma minuciosa tudo o que deveria passar a existir pelo poder de sua palavra. Ele deve ter pensado com carinho e satisfação em tudo aquilo que ele criaria. Você consegue ver o ar de satisfação na face de Deus, depois de ver as coisas que ele projetou prontas, se movendo, existindo? Meu querido ouvinte, você acha que os anjos e o universo se alegraram quando viram o poder do grande artista e arquiteto? Acredita realmente que todo o universo aplaudiu com admiração o bom gosto e a sabedoria do Supremo Deus? Na Bíblia encontramos a resposta. Veja o que diz o livro de Jó, no capítulo 39 e no verso 7. E na Bíblia, na linguagem de hoje, eu leio assim: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Certamente ecoou nos pensamentos e lábios dos seres criados: bendita a palavra de Deus. Depois de criar todas as coisas por sua palavra, Deus, o Criador, usou esta mesma palavra para se revelar ao homem. No princípio, era maravilhoso. Deus falava face a face com Adão. Já imaginou como deve ter sido a primeira conversa de Deus com Adão? O que essa primeira conversa deve ter produzido naquele homem, no primeiro homem em Adão? Isto não é difícil de se imaginar, porque você mesmo, assim como eu, já deve ter tido determinadas conversas com amigos ou com parentes, aquelas conversas gostosas que mais parecem uma fonte de ânimo e de vida do que qualquer outra coisa. Assim deveria ser entre Adão e Deus. Era uma conversa gostosa, uma comunhão vivificante. Ouvir Deus falando, conversar e estar com Ele deveria ser a melhor parte do dia de Adão e Eva. Porém, o diabo veio com o seu pincel de pecado e borrou todo aquele quadro bonito que Deus havia criado, que Deus havia pintado. E por causa disto, a palavra de Deus não pôde mais chegar ao homem livremente, face a face, porque houve uma barreira na comunicação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, e esta barreira se estendeu e passou por toda a criação. E a partir daí,
Deus então passou a se comunicar de forma especial através de pessoas escolhidas, para serem comunicadores da voz e da vontade de Deus às pessoas. E estes seres escolhidos, essas pessoas especiais, são chamadas de profetas. Ao longo de 1.600 anos, mais ou menos 40 profetas escreveram o que conhecemos hoje como a Bíblia, a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirmou em 2 Timóteo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Lá em Timóteo, a palavra traduzida por inspirada vem do grego theopnestos, que significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Foi Deus quem inspirou os pensamentos dos profetas, e eles, com as suas próprias palavras, com seus estilos, com as suas expressões, então comunicaram as verdades divinas aos homens. E Pedro diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, verso 21. Os escritores bíblicos indicaram que o Espírito Santo foi a fonte de suas revelações. Davi declarou: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua, segundo Samuel 23, verso 2. E Paulo escreveu: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. 1 Timóteo 4, verso 1. A conclusão a que se chega é que Deus é o autor da Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você entra em contato com a Bíblia, é como se você tivesse ao seu lado um divino e amorável conselheiro para orientar e ajudar em todos os seus caminhos. O apóstolo Paulo ainda diz: pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4. Consolo, esperança, ensino e salvação são resultantes do contato com a palavra de Deus. Quando você olhar para a Bíblia, busque enxergar nela mais do que papel e tinta. Tente ouvir a voz mansa de Deus a lhe falar ao coração. A Bíblia é a palavra de Deus e pode criar em você um mundo de harmonia interior, coloridos pela paz, bondade, amor, fidelidade, humildade e domínio próprio. O mesmo Deus que disse: haja luz e houve luz, pode acender uma luz na sua vida onde hoje é só escuridão. A palavra de Deus tem poder para trazer à existência o que não existe. A palavra de Deus pode transformar qualquer situação. Por quê? Porque Deus pensou em você quando inspirou os profetas a escreverem sua palavra. Na Bíblia, há uma mensagem personalizada para você. Através dela, Deus quer suprir as suas necessidades mais profundas. O que é mais fácil para Deus? Falar e fazer o sol e a lua aparecerem do nada e pendurá-los no firmamento, ou através de sua palavra escrita fazer-nos novas criaturas? Talvez hoje você esteja precisando de palavras doces para curar as suas feridas. Ou então precise de uma promessa para alegrar o seu coração. Ou ainda gostaria de escutar uma palavra de consolo porque seu coração está quebrantado, porque um querido que realmente você ama foi embora. Pode ser que seu filho esteja mergulhado no mundo das drogas e você não sabe mais o que fazer. Talvez você tenha perdido alguém ou alguma coisa, e isto tenha causado um transtorno muito grande na sua vida. Olha, na Bíblia, que é a palavra de Deus, você encontrará consolo e resposta às perguntas que realmente ninguém conseguiu responder até agora. E o mais importante, encontrará a voz de Deus a lhe falar ao coração. Livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para
dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Milagres de Jesus, a Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Fonte de esperança, fonte de esperança. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Fonte de esperança, é fonte de esperança e de Obrigado ao coral do IAP. Vamos orar, querido Pai. Louvamos o Teu nome por Tua palavra, que é luz para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 024-525-6000. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.